Os cientistas se metem em muitas coisas que podem facilmente ficar fora de controle e nos colocar em apuros. Enquanto muitos filmes de ficção científica exploram a criação de monstros ou de heroínas, o nosso campo magnético tem, na verdade, sido pressionado por um experimento conduzido por cientistas do CERN. O campo magnético da Terra foi rachado dias após o grande colisor de hadrons ter sido ligado, levando a um resultado totalmente inesperado. Os monopolos magnéticos podem não significar muito para uma pessoa comum, mas os cientistas estão profundamente interessados neles por causa do efeito que eles podem ter sobre o universo. É por isso que cientistas gastam muito tempo procurando por esses objetos estranhos. Mas de onde veio a ideia de um monopolo e qual poderia ser o efeito desses monopolos sobre o universo? Para entender e apreciar o porquê os cientistas dedicam muito do seu tempo, nós começamos do início. Nós voltamos à virada do século XIX, quando pouco se sabia sobre eletricidade e magnetismo. Era amplamente aceito que havia tal coisa como uma carga elétrica, e que ela vinha em dois tipos, onde como cargas repelidas e cargas opostas atraíam, e que cargas elétricas em movimento criavam correntes, o que nós chamamos de eletricidade hoje. Nós também sabíamos sobre ímãs permanentes, que tinham um lado que atuava como um polo norte e o outro como um polo sul. Entretanto, não importava quão pequeno você cortasse o ímã permanente, você nunca acabaria com um polo norte ou um polo sul sozinho. Em outras palavras, as cargas magnéticas só vinham emparelhadas em uma configuração de polo. Várias descobertas feitas durante o século XIX nos ajudaram a dar sentido ao universo eletromagnético. Aprendemos sobre a indução, que é o processo pelo qual cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos, e como a mudança de campos magnéticos, por sua vez, induzem correntes elétricas. Nós também descobrimos a radiação eletromagnética e como cargas elétricas aceleradas podem emitir luz de comprimentos de onda variados. E quando combinamos todo o nosso conhecimento, descobrimos que o universo não era simétrico em termos de campos e cargas elétricas e magnéticas. As equações de Maxwell só têm cargas e correntes elétricas. Não há cargas ou correntes magnéticas fundamentais. E todas as propriedades magnéticas que observamos são causadas por cargas e correntes elétricas. E matematicamente, ou do ponto de vista da física teórica, é muito simples modificar as equações de Maxwell para incluir cargas e correntes magnéticas. Simplesmente acrescente na capacidade dos objetos também possuírem uma carga magnética fundamental. Um polo individual norte ou sul inerente ao próprio objeto. Quando você adiciona esses termos extras, as equações de Maxwell mudam e se tornam completamente simétricas. A indução agora funciona ao contrário. Cargas magnéticas em movimento geram campos elétricos, e um campo elétrico em mudança pode induzir uma corrente magnética, fazendo com que as cargas magnéticas se movam e acelerem dentro de um material que carrega corrente magnética. Por muito tempo, tudo isso foi um pensamento meramente especulativo, até que começamos a reconhecer os papéis que as simetrias desempenham na física e a natureza quântica do universo. É possível que o eletromagnetismo fosse simétrico entre componentes elétricos e magnéticos em algum nível de energia superior, e que nós vivamos em uma versão de baixa energia e simetria quebrada daquele mundo. Embora Pierre Curie tenha sido um dos primeiros a reconhecer a existência de cargas magnéticas em 1894, foi Paul Dirac, em 1931, que demonstrou algo notável, que se havia sequer uma carga magnética em qualquer lugar do universo, isso implicava mecanicamente quantum que as cargas elétricas deveriam ser quantificadas em todos os lugares. Isso é fascinante porque, quando se trata de quarks, não só as cargas elétricas são quantizadas, mas elas são quantizadas em quantidades fracionárias. Uma das mais poderosas dicas que temos em física de que novas descobertas estão a caminho é a descoberta de um mecanismo que poderia explicar por que o universo tem as propriedades que nós o observamos ter. Entretanto, nada disso prova que existem monopolos magnéticos. Ao contrário, apenas sugere que eles possam existir. Mas os cientistas não desistiram de procurar por monopolos. É importante que eles não desistam. Por quê? Sempre que os cientistas consideram uma ideia teórica, uma das coisas que eles procuram são patologias. Isto é, razões pelas quais qualquer cenário que eles estejam investigando quebraria o universo de uma forma ou de outra. Quando os monopolos Hooft-Polyakov foram propostos pela primeira vez, uma dessas patologias foi descoberta. Os monopolos magnéticos fariam algo conhecido como cercar demais o universo. No início do universo, as coisas são quentes e energéticas o suficiente para que qualquer par de partículas antipartículas que você possa criar com energia suficiente seja criado.
Quando a simetria é quebrada, você pode dar a uma partícula anteriormente sem massa uma massa de repouso não zero ou arrancar espontaneamente um grande número de partículas ou pares partícula-antipartícula do vácuo. O primeiro caso é o que acontece quando a simetria de Higgs quebra. O segundo caso é quando a simetria Passey-Quinn quebra, permitindo que os axiomas escapem do vácuo quântico. Em ambos os casos, isto pode ter consequências desastrosas. O universo normalmente se expande e esfria, com a densidade total da energia intimamente relacionada com a taxa de expansão em qualquer momento dado. Se você der a um grande número de partículas anteriormente sem massa uma massa não nula, ou adicionar um grande número de partículas maciças ao universo de forma repentina e espontânea, a densidade de energia aumenta rapidamente. Com mais energia presente, a taxa de expansão e a densidade de energia estão subitamente fora de equilíbrio. Simplesmente há muita coisa demais no universo. Isto faz com que a taxa de expansão não apenas caia, mas, no caso da produção em monopólio, caia até zero antes de se contrair. Em suma, o universo desmorona, resultando na grande crise. Isso é conhecido como encerramento excessivo do universo e não pode descrever com precisão nossa realidade. Nós ainda estamos aqui, nada se lembrou. E este enigma era conhecido como o problema do monopolo, e foi um dos 3 principais motores da inflação cósmica. Da mesma forma que a inflação estica o universo, de qualquer forma que sua geometria anteriormente por um estado indistinguível do plano, resolvendo o problema da planicidade e transmitindo as mesmas propriedades em todos os lugares para todos os locais do nosso universo observável, resolvendo o problema do horizonte. Ele pode resolver o problema do monopolo também, contanto que o universo nunca volte a aquecer até acima da grande escala de unificação após o fim da inflação. Agora, uma pergunta e dúvida também de muitas pessoas e cientistas surge, e eles fazem essa pergunta muitas vezes. Como os cientistas têm procurado por monopolos magnéticos? Em 1981, o físico experimental Blas Cabrera construiu um experimento criogênico envolvendo uma bobina de fio explicitamente projetada para a busca de monopolos magnéticos. Ele argumentou que ao construir uma bobina com 8 loops, se um monopolo magnético passasse pela bobina, ele veria um sinal específico devido à indução elétrica que ocorreria. Passar uma extremidade de um ímã permanente para dentro ou fora de uma bobina de fio induz uma corrente, mas passar um monopolo magnético através dessa bobina de fio deve induzir uma corrente elétrica que corresponde exatamente a 8 vezes o valor teórico da carga do monopolo magnético, devido aos 8 loops em sua configuração experimental. Entretanto, se um dipolo passasse, haveria um sinal de mais 8, seguido por um sinal de menos 8, permitindo que os 2 cenários fossem distinguidos. Em 14 de fevereiro de 1982, ninguém estava no escritório monitorando o experimento. Cabrera retornou no dia seguinte e ficou surpreso com o que viu. O experimento produziu um único sinal, que era quase idêntico ao que um monopolo magnético deveria produzir. Isto despertou um grande interesse no projeto e implicou que a inflação estava incorreta e que nós realmente vivíamos em um universo com monopolos magnéticos. Isto implicou com a inflação que estava incorreta e que aquele no máximo do monopolo, que deveria ter persistido em nosso universo, passou então pelo detector de Cabrera. Isso implicou que este foi o auge dos erros experimentais. Uma falha, uma brincadeira ou algo mais que não podíamos explicar, mas que estava claramente errado. Seguiu-se uma série de experimentos imitadores, muitos dos quais foram maiores, correram por longos períodos de tempo e tinham mais voltas em suas bobinas, mas ninguém mais viu nada parecido com o monopolo magnético. A busca por monopolos magnéticos foi retornada de coração pelo CERN e seus cientistas. O Grande Colisor de Hadrons, ou LHC, é o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo. Localizado no CERN, o LHC é composto por um anel de 17 milhas, ou 27 quilômetros de ímãs supercondutores e uma série de aceleradores que disparam partículas de alta energia através do aparelho, como uma bala através de uma arma. O colisor, que está localizado a 328 pés, ou 100 metros abaixo do solo, dispara um feixe de prótons em uma direção, enquanto outro feixe viaja na direção oposta. Na velocidade máxima, as partículas colidem a 99,999991% da velocidade da luz. Toda vez que os prótons colidem, um spray complexo de outras partículas é produzido. Muitas dessas partículas têm uma vida útil de menos de 1 segundo, mas deixam um rastro de migalhas de pão subatômico que os cientistas podem seguir.
os cientistas contam com 2 detectores altamente complexos para seguir esse rastro, o que lhes permite ver os blocos fundamentais de construção do nosso universo. O Atlas é um desses detectores. A máquina, que tem cerca de 45 metros de comprimento e 82 metros por 25 de altura, mudou na descoberta do bóson de Higgs. O Atlas tem metade do tamanho do Notre Dame, a catedral, não a universidade, e o dobro do peso da Torre Eiffel, de Paris, não a de Las Vegas. Os cientistas do CERN usam o Atlas e também outros detectores como ALICE, CMS, LHCb, LHCf para investigar tópicos que são discutidos apenas na ficção científica, tais como se existem outras dimensões, que tipo de força unificadora existe no universo e se há evidência de matéria escura. Atlas e CMS foram os únicos detectores dedicados a resolver o mistério do bóson de Higgs. Todos os experimentos no LHC são únicos e são conduzidos por uma equipe colaborativa global de cientistas. Uma coisa é esmagar partículas juntas quase à velocidade da luz. Outra coisa é interpretar os dados gerados por essas colisões. As partículas colidem por quase 600 milhões de vezes por segundo no LHC. As informações emitidas por essas colisões podem nos dizer muito sobre o funcionamento interno do átomo e as forças que o mantêm unido, mas não podemos registrar tudo a partir dos detectores. O Atlas, por exemplo, poderia encher 100 mil CDs com dados a cada segundo se o CERN fizesse isso. Ao invés disso, o Atlas, como outros detectores, só pode gravar um smidgen de dados equivalente a cerca de 27 CDs por minuto. Durante a reconstrução, os cientistas testaram suas teorias sobre como as partículas se comportam. Elas contrastam colisões simuladas por computador com colisões no mundo real. Uma diferença entre as duas poderia indicar uma nova ciência, algo antes desconhecido. Todos os dias o centro de dados processa 1 petabyte de dados. Para manter todas as informações em 1 petabyte, 223 mil DVDs seriam necessários. Para piorar a situação, os cientistas peneiram 30 petabytes de dados a cada ano, tornando a nova ciência extremamente difícil de ser encontrada. Uma nova classe de experimentos no Grande Colisor de Hadrons, no CERN, inicialmente previsto pelos físicos imperiais, criou então condições mais propícias para produzir monopolos. Apesar do fato de ainda não terem descoberto monopolos, os novos experimentos permitiram aos pesquisadores afinar as prováveis propriedades dos monopolos, direcionando o curso de futuros experimentos. Embora a capacidade dos físicos de tirar conclusões de experimentos anteriores no LHC e em outros lugares tenha sido limitada, estes novos experimentos, que usam um mecanismo de produção diferente, nos permitem excluir definitivamente a existência de certos tipos de monopolos e nos deram uma ideia muito melhor de para onde a busca por monopolos pode ir a seguir. Em 2018, o LHC esmagou um tipo diferente de partícula, íons pesados sob a forma de núcleo de chumbo. Como essas partículas contêm centenas de prótons e nêutrons, elas só podem colidir com energias mais baixas do que as colisões de um único próton. No entanto, se esses núcleos de chumbo se grampearem ou passarem muito próximos uns dos outros, a interação pode produzir algo espetacular. Os campos magnéticos mais fortes do universo, 1 milhão de vezes mais fortes do que aqueles encontrados nas estrelas de nêutrons. Estes existem por um tempo muito curto, mas eles fornecem um mecanismo diferente para produzir monopolos magnéticos. A teoria é baseada em um mecanismo para produzir elétrons e seu equivalente antimatéria, os pósitrons, o equivalente elétrico dos monopolos. De acordo com o mecanismo Swinger, que foi proposto nos anos 30, um forte campo elétrico irá interagir com flutuações quânticas em um vácuo, produzindo elétrons e pósitrons. Um forte campo magnético também deve produzir monopolos norte e sul. Embora nenhuma evidência de monopolos tenha sido detectada, a organização fez um anúncio muito estranho. Uma fenda no campo magnético da Terra apareceu e permaneceu aberta por quase 14 horas. Um fenômeno raro conhecido como região de interação corrotante, SIR, do Sol, causou a rachadura no campo magnético. Os SIRs são estruturas de plasma em larga escala formadas quando correntes rápidas e lentas de vento solar interagem nas regiões de baixa e média latitude da heliosfera, que incluem o campo magnético solar e os ventos solares. SIRs, como as ejeções de massa coronal, CMEs, são lançadas do Sol para a Terra e podem conter ondas de choque e campos magnéticos comprimidos, resultando em tempestades no espaço que geralmente se manifestam como belas auroras. Ejeções de massa coronal, como as erupções solares, são causadas pela torção
e realinhamento do campo magnético do Sol, um processo conhecido como reconexão magnética. Quando as linhas do campo magnético se emaranham, elas produzem fortes campos magnéticos localizados que podem romper a superfície do Sol em regiões ativas, resultando em CMEs. As CMEs tipicamente ocorrem perto de grupos de manchas solares e são frequentemente acompanhadas por uma chama solar, embora as duas nem sempre ocorram simultaneamente. As CMEs, assim como as erupções solares, são mais comuns durante o máximo solar, um período no ciclo de atividade de 11 anos do Sol. Quando a estrela está em seu ponto mais ativo, as CMEs incham de tamanho à medida que se afastam do Sol após serem liberadas. As CMEs maiores podem preencher quase um quarto do espaço entre a Terra e o Sol, até o momento em que chegam ao nosso planeta. Se uma CME for suficientemente grande para viajar mais rápido que o vento solar, ela gera uma onda de choque na qual partículas carregadas, aceleradas, viajam à frente da CME, perturbando as condições climáticas do espaço e também intensificando as tempestades geomagnéticas. O evento Carrington, em 1859, perturbou o sistema telegráfico global. Houve até mesmo relatos de operadores recebendo choques elétricos e faíscas de máquinas de telégrafo acendendo papéis. De acordo com a NASA, uma CME acompanhou uma chama solar que atingiu a Terra em 1989, causando um apagão elétrico que durou 12 horas em toda a província de Quebec, no Canadá. O evento causou pelo menos 10 milhões de dólares em danos à empresa de serviços públicos Hydro-Québec. Mas como exatamente as CMEs causam todos esses caos? As CMEs também podem causar picos de corrente elétrica que sobrecarregam as redes elétricas, resultando em apagões generalizados. Isso além de abalar o campo magnético da Terra, prejudicando as transmissões de rádio e aumentando a estática de rádio na ionosfera. Os sistemas GPS são especialmente vulneráveis a distúrbios na ionosfera, e as coordenadas GPS têm sido conhecidas por se desviar de dezenas de pés durante um evento CME. O GPS usa sinais de rádio para retransmitir informações entre um satélite e um receptor terrestre, o que causa a perturbação. O sinal de rádio passa através da camada da ionosfera, que contém plasma carregado que dobra o caminho do sinal de GPS, da mesma forma que as lentes dobram a luz. Normalmente, os sistemas GPS podem compensar esta dobra do sinal de rádio, preservando a precisão do GPS. Durante um evento CME, entretanto, a ionosfera pode ser tão severamente perturbada que os modelos GPS são incapazes de acompanhar tais mudanças e os receptores são incapazes de calcular uma posição precisa. Além disso, os satélites de órbita terrestre são vulneráveis às CMEs, particularmente aqueles em órbitas geossíncronas altas, que é onde a maioria dos satélites de comunicação está localizada. Os satélites podem ser atingidos por uma alta corrente descarregada no satélite ou danificados quando partículas de alta energia penetram no satélite, quando uma CME causa uma tempestade geomagnética. Como resultado, os satélites vulneráveis podem ser colocados em modo seguro para evitar danos eletrônicos. A SpaceX viu em primeira mão a devastação que o clima espacial pode causar no ano passado, quando uma tempestade geomagnética destruiu até 40 satélites da Starlink, no valor de mais de 50 milhões de dólares em fevereiro. O campo magnético protege contra tempestades solares causadas pelo Sol. Antes, se pensava que eles abriam e fechavam rapidamente, mas agora sabemos que eles permanecem abertos por horas. Os cientistas descobriram que nosso escudo magnético é de corrente de ar, como uma casa com uma janela deixada aberta durante uma tempestade. A casa desvia a maior parte da tempestade, mas o sofá dentro da casa é destruído. Da mesma forma, nosso escudo magnético absorve o peso das tempestades espaciais, mas alguma energia escapa, causando problemas com satélites, comunicação via rádio e sistemas de energia. O Sol está se aproximando de seu período mais ativo no ciclo solar, por volta de julho de 2025, e já está invulgarmente ativo para isso no início do ciclo. O que isso significa é que suas chances de ver a aurora agora são excelentes e continuarão a melhorar nos próximos 3 anos. Há razões válidas para se preocupar com o efeito de algo que está acontecendo com o campo magnético da Terra. Talvez o efeito mais aterrorizante de perder o campo magnético da Terra possa ser perder o ar que respiramos, e o culpado seria o vento solar, mais uma vez. O vento natural do Sol é tão poderoso que pode facilmente arrancar os gases da atmosfera de um planeta até que não haja mais gás. Na verdade, isso é muito provavelmente o que aconteceu com Marte. Marte foi muito provavelmente semelhante à Terra, com oceanos de água e uma atmosfera densa. Mas ao contrário de nosso planeta, seu campo magnético desapareceu bilhões de anos atrás.
A sua atmosfera estava completamente desprotegida e foi arrancada para o espaço. Quando a sua pressão atmosférica caiu suficientemente baixa, a sua água começou a evaporar e foi levada pelo vento solar. É inteiramente possível que, sem nosso campo geomagnético, nossa atmosfera, oceanos e vida na Terra perecessem da mesma forma. Antes da atmosfera ser despojada, a vida animal seria afetada em nosso planeta. Os humanos não são os únicos animais que usam o campo magnético da Terra para guiá-los. Muitas aves, tartarugas marinhas, lagostas, abelhas, salmões e até moscas de fruta têm bússolas biológicas, conhecidas como magnetorreceptores, incorporadas em seus corpos. Durante o inverno, as aves usam essa habilidade para migrar para climas mais quentes, enquanto as tartarugas marinhas a usam para navegar em mar aberto e encontrar praias para depositar seus ovos. Os cientistas acreditam que a maioria das tartarugas marinhas fêmeas retornam à mesma praia ano após ano, graças em parte às suas bússolas naturais. Muitos animais que dependem da navegação com bússola podem estar em sério perigo se o campo magnético da Terra desaparecer. As tartarugas marinhas podem ficar desorientadas no mar. Aves migratórias podem voar na direção errada, pondo em perigo as suas vidas. As abelhas podem ficar desorientadas enquanto procuram suas colmeias, afetando a polinização de flores e plantas. Estes e muitos outros organismos podem enfrentar a extinção à medida que suas habilidades de navegação se deterioram. Vamos ouvir o que você acha do campo magnético da Terra na seção de comentários abaixo.